Fala, meus amigos imaginários, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Clark, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, depois de tanto tempo que eu não trago vídeo aqui pra vocês, já é a terceira vez eu acho que eu gravo esse vídeo, tá? Porque a gente tá já em março, no início de março, mas eu comecei a gravar esse vídeo em fevereiro. Então vocês imaginem, é que no decorrer disso, teve várias mudanças que eu pensei pra fazer pro vídeo, porque eu dei uma estudada melhor nesse assunto. E hoje eu vim trazer um vídeo mais completo pra vocês, tá? Então já deixa o like se você tava ansioso pela volta do canal. Se inscreve aqui no canal se você não me conhece pra me ajudar nesses inscritos aí pra chegar na meta do YouTube. E bora falar hoje sobre MCU, Marvel, tá? Porque nas minhas férias eu aproveitei pra ver muito conteúdo da Marvel, da cronologia da Marvel. As séries eu deixei escolhendo a dedo, né? E no meio disso, eu encontrei uma série muito legal, que foi cancelada, infelizmente, depois da terceira temporada. Mas é uma série que vale muito a pena falar sobre ela, porque talvez ela seja linkada com algum filme novo do MCU em breve. Talvez um filme um pouquinho depois do Quarteto Fantástico, entre Guerras Secretas, nessa saga nova que vai ter. E vai englobar até os Jovens Vingadores, tá? E hoje vocês vão conhecer uma das maiores bruxas, tá, do MCU. E não é a Agatha, não é a Wanda, e ela se chama Nico. Então fica aí que a gente vai falar mais sobre Marvel Runaways hoje. Bom, gente, além de falar sobre essas ligações com os filmes novos da Marvel, vou já dar uma sinopse geral do que é a série Runaways. São 6 adolescentes, alguns com superpoderes, outros não, que descobrem que os pais deles estão trabalhando em um culto ou alguma coisa suspeita, né? E que não trabalham numa empresa chamada Orgulho, porque essa empresa é só de fachada para eles fazerem sacrifícios de pessoas. Com isso, eles resolvem fugir das vidas que eles têm para descobrir mais sobre os pais deles e sobre essa vida criminosa que eles têm e colocarem eles atrás das grades. Esse é o objetivo principal desse grupo de jovens. A gente tem o Alex, que é um nerdzinho que sabe programar, hacker, ele faz várias coisas. Meio que o líder do grupo ali. Na realidade, eu não sei dizer quem é o líder, mais líder do grupo, porque eu acho que o Alex é, e às vezes a Gert é também. Então, realmente, eu não sei dizer quem é o líder ali. E a gente tem também o Chase, típico cara popular do colégio, né, que meio que joga no time de lacrosse, conversa com todos os caras. Só que, secretamente, ele é um nerd disfarçado, porque ele é filho de cientistas, então ele sabe muito sobre engenharia, sobre várias coisas da ciência. A mãe dele, inclusive, vira uma IA no final. O quê? Como? Bem bizarro, bem aleatório, mas sim, ela vira uma IA. Gente, sério, tem uns momentos bem micos dessa série, mas se vocês quiserem que eu fale disso em outro vídeo, eu posso falar de momentos micos de Marvel Runaways. E meio que nesse meio de ciência que ele estuda ali, ele cria umas luvas junto com o pai dele, que eram Fistables, se eu não me engano. E o pai dele criou essas luvas antigamente, e aí ele aprimora essas luvas. Elas jogam meio que uns raios de força, e aí as pessoas meio que caem quando esse raio cai nelas. E o ruim é que elas são recarregáveis, então certamente não é um superpoder. Depois a gente tem a Gert, que é uma nerd feminista, ativista, adoro ela. Às vezes ela é um pouco irritante, mas eu gosto dela porque ela tá sempre certa. Ela tem um superpoder que eu achei no início meio tosco, meio intancável pra minha pessoa. Por quê? Porque ela fala com, não animais, mas detalhe, com um dinossauro. É, um dinossauro. No início eu não tanquei porque realmente eu disse assim, tá, até agora a série tá legal. Aí apareceu um dinossauro, eu fiquei assim, cara, que isso, Jurassic Park, essa porra. Que isso, cara, um dinossauro no meio da série, mano. Mas aí depois eu tanquei porque eu vi que na HQ é bem fiel o dinossauro, né, que a gente chama aqui no Brasil de alfazema. E eu achei meio ruim que eles não mostraram muitos superpoderes dela, porque eles não evoluíram muito, demoraram, na realidade, pra mostrar a evolução dela com a alfazema e com os poderes, que é quando ela fica lá numa cabana lá isolada.
Depois a gente tem a Carolina, que é a nossa LGBT do grupo, né? A nossa brilhante Carolina, porque ela brilha, né? Esse é o superpoder dela. O superpoder dela é ser gay. Que ela voa, ela pode carregar 2 pessoas por vez no voo dela, que eu acho isso muito o máximo. E o brilho dela meio que quando ela joga, tem essa coisa assim de combater o mal. Parece aquele rolê do Harry Potter e o Voldemort naquela guerra de varinha no final, assim, que fica aqueles 2 brilhos se jogando. É literalmente isso quando ela vai lutar com outra pessoa da mesma espécie que ela. Sim, porque ela tem uma espécie, ela não é um ser humano comum. É metade extraterrestre e metade humana. Essa parte da história me lembra muito a parte do Peter Quill, do Guardiões da Galáxia 2, quando ele conhece o pai dele, o Ego, porque eles têm essa relação de querer conhecer a cultura melhor do pai, que é o que acontece com a Carolina quando ela conhece o Jonah. Ela meio que quer saber sobre os ancestrais dela, sobre os poderes dela. Depois ela descobre que o pai dela era ruim. Então é meio que essa relação bem estranha aí. É a mesma relação, mais ou menos assim, que o Peter Quill teve com o pai dele. E essa história se repete nessa série. E a gente tem a Molly, que é uma garota muito legal, latina, inclusive. Ela foi adotada pelos pais da Gert. Ela tinha 2 pais, os pais dela morreram no laboratório, teve uma explosão ali, e ela meio que pegou uma das pedras que os pais dela, que eram cientistas, estavam investigando. Era uma pedra de origem alienígena. Foi essa pedra que deu os poderes pra ela de super força. E aí a gente tem a Nico Minoru, que é, né, a nossa principal personagem aqui do vídeo, que eu queria falar bastante dela. A família dela é asiática. E a história da Nico eu acho meio triste, né? Porque a Nico, ela mudou completamente a aparência dela, que eu acho que ela ficou muito bonita. Mas ela mudou totalmente a aparência dela por causa da morte da irmã, então foi um baque muito grande pra ela. E depois a gente até descobre que foi causa de um dos pais deles ali que matou a irmã dela, né? Então, sem spoiler, gente, não vou falar quem foi. Mas sempre tem um trouxa, né? E a Nico, ela tem o superpoder de bruxa, que meio que vieram dos ancestrais dela, que tinha um cajado, que é o cajado de que meio que se apropria de uma pessoa quando ela tem o mesmo sangue da pessoa que já usa ele. Então a mãe dela utiliza esse cajado, e quando o cajado foi pego por ela, ele simplesmente aceitou ela por causa do sangue. E aí ela usa ele meio que pra controlar o que as pessoas podem fazer. Ela pode controlar qualquer coisa, na realidade. Eu acho que isso é muito abrangente pro universo da Marvel, porque a Terra que eles vivem apareceu em um dos posters ali que, né, de spoiler, que a Marvel sem querer vazou. Então tem essa possibilidade dos universos se juntarem com o universo de Runaways, né, que é a Terra 616. Mas esse cajado tem um adendo. Não pode utilizar as mesmas palavras que tu usou num feitiço no outro. Senão o cajado ali usa um feitiço aleatório. Ou seja, é bem perigoso. Pode dar ruim e pode dar bom. Então a gente tem que usar sinônimos. É isso que a Nico aprende ali. E depois ela utilizar um pouquinho ali durante as outras temporadas, meio que a segunda entrou no contexto que a Nico não conseguia controlar os próprios poderes. Então ela ficava com muito medo de poder machucar os outros, principalmente a Carolina, né? Às vezes ela começava a ficar mais irritada. Tem coisas até que acontecem que ela não tem controle sobre o próprio corpo. E nessa cena anterior, a gente tem uma referência direta ao Doutor Estranho, porque a Tina Minoru, que é a mãe da Nico, foi uma membro dos Mestres das Artes Místicas junto com o Calycius, que é esse personagem do Doutor Estranho. É por isso que eles têm essas mesmas características de olhos roxos, né? Por causa da magia negra. Nisso, depois a gente descobre sobre o passado da Tina e que ela se envolveu com uma bruxa muito poderosa no passado, que continha o Darkhold. É um livro que é apresentado pra gente em WandaVision e depois em Agatha Desde Sempre. O que a Marvel não conta é que se você não assistiu essa série Runaways, o livro aparece primeiro nessa série. Inclusive, eu acho que é por isso que o Darkhold cai em outras mãos, né? Mas eu sei que ela manda essa bruxa pra um lugar pra ela ficar presa. No fim, eles descobrem que a Nico tem muito potencial pra ser uma das melhores bruxas do MCU. Não sei se é a melhor, né? Porque eu não assisti ainda WandaVision, tô assistindo Loki. E aí depois eu vou ter algumas opiniões pra... Então, a Nico vai ser uma grande adenda pros jovens Vingadores. Porque, basicamente, lá, quando tem a Strange Academy, eu acho, eles têm um encontro com a Nico e ela tem uma luta junto com os jovens Vingadores. E isso tudo que eu falei, gente, não é, tipo, tirei do nada.
Na realidade, eu lia um pedaço ali das HQs pra saber sobre os personagens também, a wiki, né, que eu vou deixar aqui embaixo aqui para vocês saberem. E também de umas fotos que foram vazadas da Marvel para ilustrar os próximos filmes, próximas séries. E nisso, a gente tem a imagem do Peter Quill com o Shang ali. E eles estão num bar, um negócio meio Star Wars, assim, os bar de Star Wars, me lembra muito. Nessa mesa em volta tá os novos Vingadores dos quadrinhos, que é meio que a Kamala, né, Miss Marvel. Depois a gente tem o Wiccan. Depois a gente tem o Celery, que é o irmão do Wiccan. Depois a gente tem a filha do Homem-Formiga, que o nome dela é Cassie, só que nos Jogos Vingadores o nome dela é Estatura. Depois a gente tem a Kate Bishop, que é da série Gavião Arqueiro. A gente tem uma foto muito abrangente, que eu acho que essa foto aqui realmente não deveria ter sido vazada, talvez. O que a gente vai ter no Secret Wars, né? Que é as Guerras Secretas, que é aquele filme que vai ser, eu acho que em 2027, talvez. E nesse, a gente vai juntar meio que várias terras, porque parece que o Doutor Destino faz com que todas essas terras se juntem em uma única terra. E a gente tem em uma das partes aqui escrito Terra 616, ou seja, a mesma terra dos Marvel Runaways, né? Então realmente é uma prova muito grande de que sim, eles estão indo por um caminho assim que Marvel Runaways pode ter a possibilidade de ter uma nova série, um reboot, né? Ou realmente eles pegarem os mesmos personagens. Que eu acho meio difícil, né? Porque eu não sei se eles estão bem mais velhos agora. E recomendo demais essa série pra vocês assistirem. Inclusive tem 2 casalzinhos muito legais, né? Que é da Carolina e da Nico. E a gente tem do Chase e da Gert. Mas enfim, gente, se vocês gostaram aí do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreva aqui no canal. E se vocês estiverem interessados em mais no assunto de Marvel, comentem aqui, tá? Eu posso trazer um vídeo pra vocês recheado aqui de curiosidades, falando sobre momentos toscos de Marvel Runaways também, falando mais sobre os casais, então vocês escolhem. E é isso, gente, um beijão, assistam Marvel Runaways.